Oi, eu sou Thaís Alves e você está no canal Corta pra 18. E hoje, com mais um react pra vocês, estou trazendo aqui a continuação, a parte 2 do Arco dos Sobreviventes, que é do Granola. Então, eu já vou começar aqui, que demorei alguns dias que eu tava bem gripada, então não vamos perder tempo, já vamos começar aqui a parte 2 da saga do Granola, do Arco dos Sobreviventes. Em 3, 2, 1 e... No planeta Bills, Whis perguntava pra Goku se ele sabia a diferença entre ele e os anjos. O Saiyajin respondia se era a auréola. Whis encarava aquela resposta boa e de repente o cajado de Whis chegava voando pra trás. Ele se esquivava e Goku era acertado de surpresa. E Whis explicava: nós estamos sempre com o instinto superior ativado. E Goku interrompia completando a frase, dizendo que ele precisava se transformar. Ele, na forma base, precisava ver ou sentir os movimentos. O seu corpo não se movia sozinho. Whis explicava que a partir de agora, Goku precisava começar a evitar de se transformar para ativar o instinto superior. O Saiyajin ficava impressionado, ele não sabia que poderia usar o instinto superior naturalmente. Whis explicava que não importava em qual estado ou transformação que Goku estivesse, se sua mente estivesse estável, ele poderia se mover por conta própria. Ele demonstrava para o Saiyajin, que ficava olhando impressionado. Aquela nova informação era bem importante. E o Whis finalizava: se você conseguir fazer isso, não terá mais limite de tempo, porque ficou sem energia ou algo do tipo para manter o instinto superior. Por isso, a transformação com cabelos brancos só deve ser usada como último recurso a partir de agora. Goku dizia que isso iria demorar demais. Whis olhava para o universo e alertava: talvez vocês não tenham mais tanto tempo. Ele chamava Vegeta, que estava ao lado treinando o seu Hakai, com uma rocha bem maior na ponta dos seus dedos, e o Whis alertava: os rivais de vocês dois devem ser vocês mesmos de ontem. A ideia a partir de agora é ficar mais forte que si próprio conforme o tempo passa. Goku dizia que aquilo era óbvio, ele sempre ficava mais forte a cada dia que se passava. Vegeta dizia que ambos treinavam diariamente. O que ele disse era algo óbvio, eles estavam ficando mais fortes sim a cada dia que passava. O que o Whis estava querendo dizer com aquele conselho? Bills escutava aquela conversa de longe e o Whis continuava explicando: agora há pouco aconteceu algo estranho no universo. Estou dando esse conselho para vocês ficarem atentos. Goku se empolgava e perguntava se era um inimigo novo. Whis olhava mais uma vez para o universo e dizia que não sabia se era um inimigo. A cena cortava agora para a nave de Granorá, chegando no planeta Cereal. Rapidamente, ele entrava em órbita e pousava nas montanhas. Lá ele iria ficar até derrotar Frieza. Ele não voltaria mais para casa. Ele ficaria de longe, porém longe para visões normais. Seus olhos podiam observar seu avô como se ele estivesse do seu lado. O Tomiru dizia que suas habilidades oculares haviam evoluído. E a cena cortava mais uma vez, agora para os Hita. Lá, Eric alertava Oil e Maki que antes de irem até o planeta Terra, eles deveriam ir até Zuno, aquele que tudo sabe, para obter informações. Ela perguntava se eles precisavam saber apenas da localização dos Saiyajins. Eric dizia que também, porém ele queria saber de mais coisas. Eles deveriam fazer todas as perguntas que ele desejava. E o resto das dúvidas eles poderiam fazer o que bem entendessem. Assim, os dois Hita partiam. Porém, Eric e Gas ficavam na base. E Gas perguntava qual era o plano para chamar a atenção dos Saiyajins. Eric dizia que isso era algo que Zuno responderia. Normalmente, a maioria cedia por dinheiro. Então, como os dois iriam ceder? Gas mudava de assunto e perguntava se era necessário que Granorá lutasse sozinho. Eric dizia que ele era o atual mais forte do universo. Então sim, ele faria tudo sozinho. Gas não gostava daquelas palavras e dizia que queria lutar também.
O título de mais poderoso do universo era interessante para ele. Eric ia até seu irmão e dizia que sabia que ele era forte de verdade. Talvez, quem sabe, ele até vencesse a luta. Mas e se o pior acontecesse? Como eles ficariam? Ele perguntava. Ainda não chegou a sua hora de lutar. Afinal, Gas, você é o único membro da família capaz de superar o Frieza. E se tudo der certo, no fim das contas o poder supremo será nosso. Assim, algumas semanas se passavam, e no planeta do Senhor Zuno, a nave dos Hitá pousavam. Lá, a Maki descobria que para ela ter informações, ela precisava dar um beijo naquele que tudo sabe. Maki falava para Oil beijá-lo então, mas um dos servos de Zuno dizia que ele não aceitava beijos de homens robustos como Oil. Maki ficava irritada. Ela ia até ele, dava um beijinho na bochecha de Zuno e ele ficava todo envergonhado, mas ela com nojo. Porém agora, Maki tinha direito a 10 perguntas, porque mulheres com gênio forte eram um ponto fraco de Zuno. Ela pedia as informações de Eric e chamava aquele que tudo sabe de assediador. Os tempos agora eram outros, e enquanto isso acontecia, galera, Goku continuava afiando cada vez mais o seu instinto superior. O objetivo era se mover independentemente do estado em que ele estivesse. Com ou sem energia, vendo ou não, acordado ou dormindo, um instinto superior completo ao máximo não tem falhas. Ele lidava com os ataques de Whis no cajado, agora de olhos fechados, com muita maestria. Claramente, ele tinha evoluído. Ele controlava o objeto, parava e pousava em cima. Ele se virava para Whis e dava um joia. Já Vegeta estava em frente de uma cachoeira, esperando troncos de árvores cair. Ele estava ali mostrando que seu poder da destruição estava sendo afiado. Quem jogava os troncos para treinar era Bills. Ele notava que o Saiyajin lidava com tudo facilmente, então ele decidia lançar um tronco gigantesco. Vegeta esperava chegar perto dele e atacava. O tronco e a cachoeira eram apagados da existência. Porém, Bills não gostava de ver ele destruindo as paisagens de seu planeta. Assim, galera, mais um tempo se passou. Oil e Maki perguntaram para Zuno tudo sobre os Saiyajins, e eles decidiram partir em seguida para a Terra. Lá eles foram até Tite, que falava que Goku não aparecia há meses. Inclusive, já estava na hora dele voltar, porque ele tinha que trabalhar para sustentar a casa. Maki notava a necessidade de dinheiro da família e decidia usar isso a seu favor. A cena cortava para Whis. Um pouco tempo depois, ele estava sendo chamado por Bulma. Ela dizia que Goku e Vegeta tinham visitas na Terra, alienígenas que precisavam de ajuda para derrotar um vilão que surgiu no universo. Tite, que estava lá na Corporação Cápsula, dizia para Goku voltar de uma vez. Se eles ajudassem, eles teriam dinheiro. Vegeta perguntava quem era esse vilão e Bulma respondia que não sabia de detalhes. Mas aparentemente eles disseram que tal vilão era o guerreiro mais forte do universo. Mas ela achava isso duvidoso. Como alguém assim existia e eles não conheciam? Goku e Vegeta ouviam aquelas palavras, era como o peixe oráculo havia profetizado. Whis dizia que talvez sim, talvez fosse o cara da profecia. Então Vegeta dizia que eles já estavam indo. O título do mais forte do universo não poderia ser reivindicado por alguém antes de passar por ele. Ele dizia que Goku poderia ficar, porém o Saiyajin recusava. Esse papo de mais forte do universo também era do seu interesse. E na Terra, Bulma dizia que em 30 minutos eles já chegariam. Maki agradecia e pedia para ela usar o banheiro. E lá na Corporação Cápsula, eles iriam procurar por algo que havia sido contado por Zuno. No planeta Bills, Whis dizia que eles iriam partir. Goku se animava, ele dizia que treinou demais. Com toda certeza, ele não iria perder. Não importava quem fosse seu oponente. Bills ouvia aquele papo, ficava irritado e chamava Vegeta.
Ele dava um brinco como presente pro Saiyajin e dizia que aquilo era a prova dele usar o poder da destruição. O objetivo de seu pupilo era mostrar que a técnica dos deuses da destruição era superior à técnica dos anjos. Whis gostava daquela rivalidade e anotava seu símbolo no doji de Goku. O Anjo e Hakaishin iriam competir para ver qual de seus alunos era superior. O príncipe dizia pro deus da destruição não se preocupar. Ele não tinha intenção de perder para Goku. Ele colocava o brinco e Bills gostava do que via. Goku alertava que ele não iria perder. Whis dizia que essa rivalidade amistosa era muito bacana. Porém, eles tinham que tomar cuidado. Excesso de confiança demais era ruim. Goku perguntava se esse cara era perigoso. Whis dizia que não sabia, afinal, tal ser acabou de surgir, então ele não tinha como saber de detalhes. Fora que ele não poderia ficar intervindo nos acontecimentos do mundo inferior. Mesmo que o universo estivesse em risco, ele teria que se manter imparcial. Porém, os dois já estavam avisados. Assim eles partiam e Bills finalmente respirava fundo. Agora, finalmente... Ok, ele falou, o Whis falou que não podia interferir, mas aquela vez que ele voltou, aqueles 3 minutos, ele não interferiu? Aquilo ali, será que ele teve alguma... Como é que eu falo? Esqueci a palavra, mas será que chamaram a atenção dele por ter feito isso ou não tinha problema? Ele podia descansar, e na Corporação Cápsula... Oyu e Maki colocavam as mãos no radar do dragão, graças a Zuno, que contou pra eles. Ele também disse sobre as esferas do dragão. Na Terra, depois do pedido, elas viraram pedras por 1 ano, mas as de cereal não tinham esse defeito, era apenas encontrá-las e usar. E nessa hora, Titi os encontrava. Porém, ela não se ligava do que estava acontecendo ali. Ela queria saber de seu dinheiro. Eles diziam que pagariam com ouro celestial. E assim, galera, 30 minutos se passaram. Goku e Vegeta chegaram na Terra. Eles queriam saber desse tal homem malvado que disseram. Maki explicava que ele estava num planeta bem distante, então eles deveriam partir em sua nave. Titi e Bulma pediam para seus maridos tomarem cuidado e Goku dizia que ficaria tudo bem. A Terra não estava em perigo dessa vez. E assim, rapidamente, eles partiam do planeta Terra. Maki dizia para eles ficarem à vontade naquela nave. Era um lugar de luxo, tinha piscina. Vegeta perguntava, quanto tempo vocês demoraram para chegar? Will dizia que 18 dias. Porém, eles poderiam ficar à vontade ali. Caso eles precisassem de algo, era só falar. Vegeta dizia que aquela nave era bem luxuosa para uma raça que estava sendo prejudicada por alguém perigoso. Porém, fazer o quê? A viagem continuava. E nesse tempo, Goku decidia comer e Vegeta treinar. Oyu e Maki iam para a cabine e ela localizava Granorá e passava a informação. Ele perguntava sobre Frieza, dizia que já estava cansado de esperar, porém ela respondia que haviam encontrado o Imperador. Só que a sua equipe estragou tudo e Frieza mandou 2 assassinos que estavam indo para o planeta Cereal. Nesse exato momento, Granorá dizia que não tinha problema. Ele os esperaria e descobriria a localização de Frieza através dos assassinos. Maki gostava de ouvir aquilo e dizia que tinha mais uma informação. Os assassinos eram Saiyajins, aquela raça que todos acharam que estavam extinta. Granorá se espantava. Os Saiyajins trouxeram a extinção dos Cerearianos. Então seria a sua chance de se vingar. A ligação era finalizada e um plano maquiavélico dos Hita era armar um teatro, um de cada lado, passando uma visão para Goku e Vegeta e outra para Granorá. O Cereariano abria sua nave e voava para o céu, aguardando o momento em que o combate ocorreria. Ele olhava para sua cidade natal, que foi destruída pelos Saiyajins, e dizia: finalmente os Saiyajins irão retornar para esse planeta, e minha vingança pelo ocorrido há 50 anos irá chegar. Assim, 18 dias se passaram rapidamente, e Goku e Vegeta finalmente chegaram no planeta Cereal. O príncipe dizia que aparentemente aquele planeta era pacífico, mas que rapidamente mudava de assunto. Ela alertava que o inimigo estava escondido atrás das montanhas.
Goku respondia que não estava sentindo nenhum ki expressivo vindo de lá. Vegeta alertava que ele deveria estar suprimindo seus poderes, assim como eles. Maki se desculpava e dizia que eles ficariam por ali mesmo. Seria perigoso demais se eles avançassem e chegassem perto do combate. Goku dizia que não tinha problema, agora era com eles. Eles partiam e os Vegeta sorriam. Maki falava para o Will tentar ficar observando de perto e passar informações, pois em breve Eric e Gas chegariam em Cereal. E próximo da órbita do planeta, ambos aguardavam na frente de Cereal, um lugar que eles não visitavam há 40 anos. Gas dizia que ele não tinha boas recordações desse lugar, porém seu irmão o tranquilizava. Agora Gas era totalmente diferente. A cena voltava para Goku e Vegeta voando por cima da cidade que Granorá habitava no passado, e Goku perguntava se a cidade ficou assim por causa desse suposto vilão. Vegeta respondia que não, isso eram ruínas antigas, não haviam vestígios de ataques nas cidades novas ao lado. Eles passavam pela montanha e quando isso acontecia, de repente um feixe de luz vinha em direção deles. Goku notava e se esquivava. Mesmo sendo pego de surpresa, tal ataque tinha sido esquivado. Em seguida, outros disparos chegavam sem parar. Goku dizia que aqueles ataques tinham uma precisão anormal. Vegeta falava para eles descobrirem a origem dos disparos. Ele se transformava em Super Saiyajin, porém nessa hora os ataques cessavam. Goku fechava os olhos e de repente os disparos voltavam em outra direção agora. Ambos avançavam em direção aos ataques, enquanto se esquivavam. Goku, mesmo que na forma base, podia se esquivar. Já Vegeta, usando o Super Saiyajin, era notavelmente mais rápido. Porém, ele tinha mais dificuldade para lidar com os ataques. Mas quando ambos chegavam próximo da origem dos disparos, não tinha ninguém lá. Eles pousavam, buscavam entender o que acontecia, quando de repente um feixe de luz vinha de longe. Vegeta se esquivava e uma sequência chegava em seguida. Agora ele estava no céu. Eles se esquivavam, saíam voando atrás do inimigo, mas de repente os disparos estavam chegando do outro lado. Novamente estava embaixo agora, só que do nada, outro ataque chegava na nuca de Goku. E o Saiyajin caía no chão. Vegeta ia até ele dizendo que aquilo foi incrível. O oponente havia acertado num ponto vital de muito longe. Ele decidia dar uma semente dos deuses para Goku e aquilo era um absurdo. O combate mal tinha começado. Exatamente, eles iriam gastar uma das duas sementes que tinham. Ele falava para Goku se levantar de uma vez e parar de ficar dependendo do instinto superior se ele não o dominava perfeitamente. Ele deveria usar sua mente mesmo para se esquivar como de costume. Goku dizia que era verdade. Ele se transformava em Super Saiyajin e eles começavam a tentar localizar o inimigo. Goku sentia algo e atacava. O disparo era certeiro, ia em direção a Granorá. Porém, de repente, ele não estava mais lá, e sim nas costas de Goku e Vegeta. Aquilo era além do instante, algo além da própria velocidade em si. Goku perguntava se era um teletransporte, mas na mesma hora dizia que não, era mais rápido que o próprio teletransporte. Granorá dizia que ele não tinha um nome para tal técnica, mas isso era apenas uma pequena fração de seu poder que deu a ele a condição de mais forte do universo. Ele se apresentava, ele dizia que era o último Cerealdin. Goku perguntava se Vegeta conhecia essa raça e o príncipe dizia que nunca ouviu falar. O Cerealiano dizia que apesar deles não o conhecerem, ele conhecia muito bem a raça dos Saiyajins. Ambos se impressionavam e ele continuava dizendo que não imaginava que existiam sobreviventes da raça. Vegeta questionava se ele guardava algum rancor e Granorá voava para o céu. Ele dizia que não iria responder nada a eles. O fim dos Saiyajins seriam naquele planeta. Ele esticava sua mão e de repente parte do solo desaparecia. Em seguida, uma explosão. Goku e Vegeta se esquivavam e no céu Goku dizia que aquela técnica era parecida com o Hakai. Será que ele poderia copiar técnicas de quem ele enfrentava?
Goku perguntava se eles deveriam atacar junto, mas Vegeta dizia para ele não ser ridículo. Obviamente, eles não fariam isso. Ele veio até lá para provar que era superior a Goku, mas ele teria a oportunidade de lutar primeiro. Afinal, foi ele quem foi derrubado por Granorá de início, então ele teria que dar o troco. O Cerealiano mandava eles descer, Goku o encarava e descia. Ele dizia que iria lutar primeiro. Granorá via aquela atitude e falava que eles eram uma raça realmente estúpida. Até o Olho, que observava a luta, questionava: pra que lutar sozinho? Vegeta ia para as ruínas antigas e concluía que Granorá tinha algum ressentimento. Ele iria observar de longe. Essa situação, com toda certeza, não se resumia em ir e eliminar um criminoso como haviam dito. A cena voltava para o combate e Granorá perguntava se Goku não iria virar um macaco gigante. O Saiyajin respondia que ele não os conhecia muito bem. Eles não podiam usar mais tais transformações. Mas agora eles faziam isso. Goku se transformava em Super Saiyajin God. O Cerealiano via aquilo e dizia: primeiro ficou loiro, e agora você tá com o cabelo vermelho? Eu achei que todos os Saiyajins tinham cabelos pretos. Goku explicava que eles treinaram bastante e foram capazes de alcançar várias transformações. Essa que ele via era o Super Saiyajin Deus. E Granorá respondia: Deus? Quanta arrogância! É o nome menos apropriado possível para Saiyajins bárbaros como você. Eles se preparavam, ficavam se encarando por um tempo e o Cerealiano o atacava. Goku via aquilo chegando numa velocidade colossal, porém se esquivava. Seu oponente se reposicionava e voltava atacando. Os golpes de 1 a 1 eram bloqueados, porém com dificuldade. O Goku dizia que aqueles golpes não tinham brechas, então ele decidia fechar os olhos. E do nada, tudo era esquivado facilmente. Granorá tomava um susto. O que era aquilo? Todos seus tocos extremamente velozes começaram a ser esquivados como se não fosse nada. E das ruínas, Vegeta concluía que se tratava do instinto superior. Agora, ao se transformar, a precisão era superior a cada transformação anterior. E no combate, Granorá se mostrava frustrado. Ele saltava, parava em cima e 10 feixes de energia apareciam nos seus dedos. Tipo assim, ele atacava. O Goku, ele pode ter, né, o poder lá do instinto superior, a técnica, usar, mas sem ter o cabelo branco. Aí ele consegue fazer as mesmas coisas como se tivesse com o cabelo branco. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas tipo, ele não precisa se transformar pra estar usando o instinto superior. É isso que aquela hora o Whis queria ensinar pra ele. Inúmeros ataques desciam no Saiyajin. E novamente, tudo era esquivado numa tranquilidade incrível. Quando terminava, Goku olhava pra cima, mas não tinha nada. E naquele instante, o Saiyajin estava sendo acertado. Ele recuava com um pouco de dor, sorrindo que essa foi por pouco. Porém, do nada, ele sentia um choque e caía no chão. Vegeta ficava impressionado. Oyu dizia que tal golpe foi muito estranho. Aparentemente, o golpe não teve potência alguma. É nos pontos vitais, né? Acertar os pontos Vegeta vitais. compreendia que os ataques do inimigo se resumiam em acertar pontos vitais. Ele havia localizado tal falha em Goku num único instante. Goku tentava se recuperar dos danos e Granorá dizia que, de fato, a velocidade de reação de seu oponente era surrealmente rápida. Com toda certeza, seu corpo se movia por conta própria, antes mesmo do seu cérebro sequer receber informações. O Saiyajin dizia que era isso mesmo. Granorá respondia que por mais perfeito que tal técnica fosse, ninguém podia esconder seus pontos vitais por muito tempo. Ele conseguia ver o fluxo de sangue e os movimentos dos músculos que seu oponente fazia na hora de se esquivar. E era aí que ele conseguia localizar o ponto vital. Ele alertava: não há nada que o melhor olho direito do universo que eu conquistei não possa ver. De longe, Vegeta conseguia escutar aquelas palavras e a frase do melhor olho direito do universo trazia lembranças. Porém, o Saiyajin tentava se lembrar com exatidão. Ele se perguntava: onde eu ouvi isso? Ele olhava para as ruínas e começava a compreender.
A cena voltava pro combate e Granorá dizia: meu olho pode ver outra coisa. Você está escondendo seu verdadeiro poder, correto? Goku se impressionava e ele continuava: eu não sei o que você pretende, mas creio que você deve parar de se dar esse luxo. Goku dizia que sim, ele tinha outra transformação além daquela. Granorá respondia para ele ir logo, porque ele não queria esperar. Só que pouco importava se seu oponente morresse sem se transformar, tinha outro Saiyajin lá que ele poderia tirar informações sobre a localização de Frieza. Goku ouvia aquelas palavras e perguntava: como assim localização de Frieza? O Cereariano falava para ele parar de se fingir de bobo. Ele acha então que... acabado. Ele acha então que o Goku e o Vegeta são... trabalham pro Frieza, né? Os caras pôs minhoca mesmo na cabeça do Granola e também do Vegeta e do Goku, né? Ele deu o resto de sua vida por vingança, então ele não iria perder mais tempo. Goku ficava confuso, se vingar do quê? Ele não era o inimigo que estava causando caos? Granorá mandava ele calar a boca e dizia que não iria ficar tolerando aqueles insultos. Totalmente fora de si, ele se concentrava em seu ki explodia. Goku ficava impressionado e o Cereariano o alertava: eu já te disse, eu sou o mais forte do universo, ou seja, eu estou acima de vocês. Goku dizia que aquelas palavras eram bem confiantes, só que ele alertava: eu treinei muito, então você não deveria ficar se intitulando como o mais forte do universo. O Saiyajin se preparava e o Super Saiyajin Blue surgia. Granorá via aquilo e perguntava: sério? Cabelo azul agora? Goku dizia que aquele era o Super Saiyajin Blue. Granorá respondia que o nome pouco importava. Ele deveria vir pra cima de uma vez. Ambos se preparavam e avançavam. A troca de socos dessa vez era equilibrada. De longe, mesmo lutando no céu, tudo tremia. Os Sugardins tinham suas cidades sacudidas. O que estava acontecendo? Eles se perguntavam. E no combate, ambos continuavam a se atacar no céu. Uma troca de golpes frenética, sem ter vantagens aparente. E próximo de lá, Vegeta analisava os escombros. E aos poucos ele compreendia: os Saiyajins estiveram em Cereal no passado. Com isso, ele descobria quem era aquele inimigo. Vegeta é esperto aí, ó. Enquanto tá lá lutando. E o último capítulo lançado, o 73, se inicia com o Granorá atacando enquanto Goku se esquivava, com o título de página: o poder do mais forte do universo versus o poder dos deuses. Quem vencerá? Com Goku sendo capaz de se esquivar dos ataques de Granorá, que devido à sua raça tem ataques especializados em mira, ainda assim não era capaz de acertar o Saiyajin. E nesse início de combate, eles partem para uma floresta próxima e dessa vez quem desviava dos ataques era o Cereariano, que utilizava todo o cenário para combater. A luta continua se desenrolando e começa um desmatamento. Goku e Granorá se mostram equivalentes. Em um momento, Granorá diz que houve uma mudança de movimento no sangue e nas células do Saiyajin e questiona se ele tinha ativado a técnica de evasão. O Cereariano alerta que se for a mesma técnica será inútil. Goku sorri e diz que não vai ser fácil anular o Ultra Instinto. Isso na forma Blue. Aqui vemos o Saiyajin se esquivar de forma absurda, até que ele, numa super velocidade, aparece na frente do Granorá e com o Kamehameha carregado, ele dispara. Porém, enquanto isso, o Cereariano mira num ponto vital de Goku no pescoço. O resultado do choque é o cenário varrido, Granorá jogado no chão e Goku caído com um ferimento no pescoço e na forma base. O Cereariano se levanta e diz que por mais que o poder dos ataques ou a velocidade da esquiva se eleve, é inútil. Seu olho direito não deixa de notar nenhum ponto vital, afinal, esse é o melhor olho direito de todo o universo. E por mais que Goku se transforme, não existe nenhuma criatura que não possua brechas. Goku se levanta e diz que o instinto superior não possui ponto fraco. Se ele possui falhas, é porque precisa de mais treinamento. O Saiyajin também diz que ainda não consegue usar o instinto superior na forma Super Saiyajin. Por isso, tinha brechas. Granorá se cansa de escutar e utiliza a técnica usando uma explosão, provavelmente explosão de magma.
Goku toma o golpe na forma base, mas consegue sair depois de um tempo, se teletransportando para onde o Vegeta estava. O Saiyajin diz que ele pode utilizar técnicas como o Moro, e o Vegeta dá uma zoada falando que não estava sendo nada fácil. Goku diz que suas técnicas não faziam sentido e que nessa altura ele terá que lutar a sério, e pergunta para Vegeta o que era aquele lugar no meio de ruínas que eles estavam. O príncipe Saiyajin diz que havia descoberto a identidade dele e que no passado já havia ouvido sobre uma raça no universo que possuía um olho direito especializado em disparo. E quem os destruiu foi os Saiyajins a comando de Frieza. Onde eles estavam foram as ruínas que sobraram, e que o Granorá devia ser um sobrevivente dessa raça. Vegeta acrescenta dizendo que Maki e Oyu os enganaram. Goku pergunta se devem convencer o Cereariano a parar o combate e o Vegeta diz que não, que vai ser inútil. Goku responde dizendo que vai convencê-lo então, depois de o derrotar, que ainda não tinha usado o instinto superior no seu máximo. Então ele tava tranquilão. No meio da fumaça em direção a Granorá, Goku surgia com o Ultra Instinto ativado. O Cereariano se choca e relata que não enxerga pontos fracos em Goku nessa forma. O Saiyajin explica que aquilo era o instinto superior completo, mas que não podia manter essa forma por muito. Só tem que parar um pouquinho aqui, porque, como vocês já sabem, eu tô com o celular e o celular tá descarregando aqui, eu tenho que mexer pra não descarregar, que tá quase, tá no fim. Pera aí. Do tempo. Assim, o Goku que estava na frente do Granorá, no outro quadro, estava acertando o Cereariano. E com 3 golpes, Goku derrubava e pergunta se ele vai querer escutar ou não. O Granorá caga pro Goku e o ataca, porém sem êxito algum. O Ultra Instinto é uma técnica absurda. Goku percebe que enquanto não neutralizá-lo, ele não vai parar. E mais, aqui vemos Goku usando telecinese novamente. Ao invés, galera, de dar um soco, como ele tinha dado lá no Moro, que sacudiu todo o planeta, ele solta vários socos de pressão à distância para tirá-lo de combate apenas. O Granorá cai lá e ele se surpreende demais. Ele diz que não esperava por tamanho poder. O Goku, todo bobão, já se desarma todo e elogia. Ele diz que a força do cara é absurda e que gostaria de saber como ele tinha ficado tão poderoso. Ele acrescenta dizendo que podiam parar por ali e que quando ele treinasse mais, eles novamente podiam lutar, pois ali ele percebeu que ele não era mal. Granorá sorri e diz para Goku não confundir as coisas. Ele diz que ele simplesmente tinha dividido o seu poder. Ele dá uma filosofada dizendo que ele à sua frente era ele e não era. Enquanto isso, galera, o Vegeta localizava o Real Granorá em uma nave e volta pro combate com o Cereariano dizendo que ele era uma ilusão. Quando o Vegeta alerta o Goku da real localização do cara, o Granorá olha pra cima e de repente ele não estava mais lá. Goku estava nocauteado com um golpe e um ponto vital seguido de um soco que devastou uma floresta com apenas a pressão. Granorá relata que tinha feito um clone a fim de poupar energia para lutar contra a Frieza. Complementa dizendo que a efetividade do instinto superior completo de Goku tinha diminuído com o passar do tempo e que no fim sabia como encontraria uma brecha. Assim Vegeta o interrompe dizendo que estava impressionado, pois havia descoberto os pontos vitais e voado extremamente rápido. E Goku, agora fora de combate, não iria lutar mais. E com extrema confiança ele diz que vai levar o Cerealdin à extinção. Goku baixou a guarda. Meus amigos, o capítulo começa com os Saiyajins evacuando as cidades até que os tremores e explosões tivessem cessado. Isso, eles estavam se referindo ao combate de Goku e Granorá. Vegeta começa alertando o Cereariano que dividir seu poder ou se fundir não iria funcionar. Granorá abre o diálogo dizendo que não terá necessidade, afinal seu clone usado anteriormente tinha sido como um intuito de poupar energia para acabar com Frieza. Vegeta tentava explicar que Frieza era inimigo, mas o Granorá estava cagando pra tudo, ele acreditava que Vegeta estava falando aquilo apenas para se safar. Até Otomio falava pro Granorá que tinha algo estranho, pois Vegeta e Goku estavam falando a mesma coisa, então tava... Vocês me explicaram aí no anterior que é uma inteligência artificial, né? Esse coisa aí que fala com ele. Então, esse já entendi e obrigada, tá? Você que
que comentou pra me ajudar aí nessa E explicação. provavelmente essa era a verdade. Só que não surtia efeito algum. Pra Granorá, eles sendo mal ou não, pouco importava, eles ainda eram Saiyajins. Vegeta sorria aliviado e complementa dizendo que não se conterá. O príncipe abria o combate com a forma do Super Saiyajin Blue. Ele começava erguendo rochas por telepatia e causava explosões que tremiam tudo. Mesmo a quilômetros de distância, os Sugardins estavam com os carrinhos deles balançando lá. Mas Granorá se esquivava e dizia que Vegeta tinha pouco poder destrutivo vindo dele. Logo, ele compensava na quantidade. Ele propõe mostrar a Vegeta como que se faz, erguendo uma rocha bem grande com telepatia e a explodindo nas costas do Saiyajin, seguido de um potente golpe. Assim o combate se iniciava, Granorá se mostrava superior a Vegeta. Vegeta é pressionado o tempo todo na forma Blue durante o combate, galera, até que ele começa a bancar o nadador, usando o rio para evadir das rajadas de energia de Granorá, até que num momento chega numa cachoeira e num certo momento o Cereariano consegue mirar e acertar um forte ataque no Vegeta. Mas ainda assim isso não era o suficiente para parar Vegeta. Isso surpreende muito o Granorá, ele fala: caramba, cara, vocês são bem mais fortes do que eu imaginava. Vegeta diz que ele estava se achando muito e que ele próprio sabia que suas técnicas de força eram inferiores a Granorá. Só que ele não seria derrotado, independente de ser mais forte ou mais fraco. A cena corta pro Goku desmaiado que estava acabando de se levantar. Goku estava sentindo bastante dores do ponto vital que foi acertado, mas ele acabava notando que Vegeta e Granorá estavam lutando. Só que tudo que Vegeta fazia não surtia efeito, porém ele começava a tirar Granorá do sério. No momento, ele desvia de um ataque que destrói uma cidade antiga dos Cerearianos. Vegeta percebe que Granorá tinha ganhado seus poderes há pouco tempo. Ele tinha poder, mas não tinha experiência de combate. Vegeta atacava e mesmo sendo inferior fisicamente, ele começava a explorar a inexperiência de Granorá. O Saiyajin, mesmo levando prejuízo, relatava que uma luta só era decidida no final. Isso era divertido, isso que era a graça da coisa. Enquanto combatia, Vegeta dizia que ser o número 1 ou ser o número 2 do universo pouco importava, isso só valia momentaneamente. Passado esse momento, já era. Vegeta relatava ficar mais forte enquanto lutava e que ele estava mais forte que 5 minutos atrás. Granorá diz que se isso está acontecendo, ele só precisava finalizar o combate agora. Ele acertava um ponto vital de Vegeta, fazendo o Saiyajin retornar à forma base e cuspir sangue. Mas Vegeta honrava o sangue Saiyajin, ele apenas sorria e, segundo ele, fazia tempo que ele não se divertia tanto. Vegeta não estava lutando para proteger algo ou alguém, só a batalha importava, sem distrações. Vegeta se sentia ótimo, seu sangue Saiyajin, o sangue da raça guerreira, fervia. A ponto de Granorá se assustar, Vegeta começava a emanar um poder assustador que jogava seu oponente para bem longe. Goku percebia que aquilo era um Ki divino, mas algo como um Ki de um deus. Granorá atacava, mas nada atravessava aquela aura. O Cereariano estava em choque, até que aos poucos uma nova forma começava a surgir, uma nova transformação, uma forma meio que simples, apenas sem sobrancelhas, com o cabelo... Deixa eu pausar só pra ver aqui. Cara, acho que pra vocês, quando eu pauso com o celular não dá pra ver, mas... Ai, não, eu vou até deixar essa imagem aí pra vocês verem também. Cara, que lindo, olha... Lindo, 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 lindo. Não, eu já tinha visto a transformação, a forma que ele ia ficar, mas eu não tinha visto como chegou até aí, o desenrolar, né, da luta pra chegar até aí. Cara, perfeito. Isso em anime vai ficar maravilhoso, gente. Nossa, por favor, que venha o anime logo. Mais espetado, porém muito imponente, animalesco. Vegeta relatava ter aprendido aquilo com o próprio Deus da Destruição. Um poder movido exclusivamente pelo instinto. Um poder que não tinha limites. Muito a cara do Vegeta isso, gente.
E o capítulo Lindo 75 mesmo, de verdade. começa com o Granorá espantado com o instinto da destruição do Vegeta, pois é, que mesmo Granola. contra ele, que detinha o título Ai, de mais Granola. forte do universo, o Vegeta o segurava pelo colarinho e chamava Granorá de verme, galera. Ao iniciar o combate, o Vegeta estava se movendo além do Granorá, além do que ele podia acompanhar, Verme mas de alguma somente. forma o Cerealiano estava começando a se adaptar enquanto lutava. E tem um momento que é incrível, enquanto o Vegeta é atacado, o Saiyajin dá risada e relata que quanto mais seu espírito de luta queimar, mais forte ele vai ficar. O Então Vegeta é começa a isso, arremessar quanto o mais Granorá por todas as é ruínas da atacado, cidade, destruindo boa parte de tudo que estava melhor restando pro lá. Vegeta, Ao sim. parar de colidir com os edifícios, o Saiyajin sequer dá tempo do Cerealiano, que detém o título de mais forte do universo, reagir. Isso é incrível. O Vegeta dizia que aquele poder era algo que ele tinha aprendido com o Deus da Destruição. O Granorá notava e dizia que o Vegeta estava muito diferente de antes. Ele se questionava, ficar mais forte enquanto sofre dano? O que é isso, um cada Deus da minuto. Destruição? O Cerealiano tava ficando maluco, com informação nova, é claro. O Vegeta aparece atrás dele e diz que existem seres conhecidos É o como príncipe, deuses da caralho. destruição, e que nesse universo existe um, e que esse Deus havia ensinado a ele esse poder. O Granorá questiona, você obteve esse poder desse Deus? Aí o Vegeta fala, não, peraí, cara, você tá entendendo errado. Esse poder era dele mesmo, do próprio Vegeta. Inclusive, ele revela que despertou esse poder lutando contra o Granorá. Granorá fica maluco, diz que aquilo não fazia sentido, ninguém era superior a ele. Ao realizar um ataque, o Vegeta banca o sadomasoquista, galera, e diz que ele tava sentindo muito prazer. A dor daquele momento era uma delícia, não havia nada melhor. Vegeta muito maluco, Caramba, sadomasoquista Vegeta. total. O Granorá começa a realizar Mas- uma série de ataques, mas sem olha, efeitos. Isso vai ter, depois vai ter uns efeitos colaterais aí no Vegeta. Porque eu acho que sim, cara. Eu não sei como é que foi o desfecho aí. Porque eu sei que depois vai ter um negócio do gás, né? Mas assim, acaba que depois o Vegeta também vai estar muito machucado. Só se ele for ir recuperando também o corpo, né? Vamos ver. Galera, assim como o Broly, o Vegeta parte pra cima sem tomar dano, enquanto se aprimora, e pra proteger, pra se defender desse ímpeto do Vegeta, o Granorá faz uma barreira pra ficar protegido. E ele pergunta, por que que você não tá se esquivando? Por que que, diferente do Goku, você decide tomar tudo na cara? O Vegeta diz que o instinto superior é sem graça. Se Kakaroto age pelo instinto, ele age pelo ego. Ele chama sua forma de ego superior. De repente, o Vegeta, que nem um maluco, parte pra cima do Granorá e vara a barreira que protegia o Granorá, o Uma jogando por pesada cidade na cara. afora. Granorá não se conformava, ele dizia que não era Frieza, Gente, era um Hell Saiyajin, que logo luta ele não foda. perderia. Vegeta olhava para aquilo e dizia não saber as histórias que ele ouviu, mas o próprio Frieza havia extinto todos os Saiyajins e o planeta Vegeta de tabela. O Granorá dá uma tremida, o próprio Tomiru, a inteligência artificial, alerta o Granorá que tudo poderia ser um mal entendido, mas o Cerealiano não se importava. Se os Saiyajins levaram sua raça à extinção, Vegeta e Goku iriam pagar. O Tomiru Gente. tenta acalmá-lo, mas Granorá estava descontrolado, Olha aí galera. seu E simplesmente olho aí, ó. descarta o seu amigo. Ele agora era o mais forte do universo, então ele não precisava mais do seu companheiro. Granorá vai até Vegeta e o alerta. Se ele Gente. tinha dito que lhe faltava experiência, Não o Vegeta fala devia isso, saber Granola. que esse combate estava resolvendo isso. Assim como o Vegeta, ele estava se aprimorando fisicamente enquanto lutava. Com telecinese, Granorá arremessa um prédio em Vegeta. O Vegeta segura com uma mão e o destrói com extrema facilidade. E assim como em capítulos Vegeta, anteriores, o Granorá ergue jeito aqueles que tá escombros essa e bichinha. com o Hakai ele causava explosões. Aparentemente ele não estava se importando mais com a sua cidade natal. Até o próprio Vegeta olha pra aquilo e fala, cara, você não tá se importando com a sua cidade natal? Tipo isso, Bom, né? dane-se, pra mim é melhor ainda. Nisso, galera, corta a cena Tipo, e se ele mostra não o tá se Tomiru se importando. conectando à nave de Granorá e voando pra longe. Pra onde ele foi, a gente não sabe. Enquanto isso, Vegeta e Granorá estavam bem mais equilibrados no combate. Mas aos poucos, o Saiyajin começava a cuspir sangue, porém ele sorria, pois aquilo o faria mais forte. Ele relatava pertencer à raça guerreira, então Granorá Cuidado, Vegeta. não deveria subestimá-lo. Enquanto Cuidado. isso, Goku estava se recuperando num lago próximo e relatava que Vegeta não estava tão violento quanto antes, enquanto Granorá estava sendo mais apurado, estava se aprimorando. E de repente de o Goku acordo com a começava a luta, né? se curar, visando que em breve ele poderia voltar ao combate. A cena volta pra luta e, galera, o Vegeta pode se começava curar? a ter Não visão sabia disso, turva. não. Ele estava alegando Tô ter lembrada, sofrido não. dano demais. Mas Granorá não estava mal, pelo contrário.
Vegeta notava que ele apresentava disposição para lutar. Assim, Vegeta pira total e ele faz uma esfera de energia, provavelmente uma esfera de Hakai, onde alegava que tudo que fosse tocado sumiria. Se Granorá queria proteger o planeta cereal, era melhor ele conter aquele ataque. Vegeta olha pro Cerealiano e ele sequer tremia, ele ficava parado olhando pro Vegeta, pronto para lançar o seu ataque. Vegeta olha para ele, sorri e o respeita. Vegeta diz que ele tinha culhões, e ele tinha de verdade mesmo, o cara é um monstro, galera. Vegeta dispara o ataque e nesse momento o segundo olho de Granorá é ativado e ele conseguia lançar o seu poder e explodir o ataque de Vegeta no ar. Uma explosão que colapsou no meio do espaço e pegava boa parte do planeta. E galera, olha a potência desse ataque. Se isso toca o solo, já era. O resultado da explosão era Vegeta jogado no chão. E Granorá o agradecia, pois ele pôde explorar todo o seu poder. Tudo isso graças ao Vegeta. Enquanto isso, corta pros Hita que estavam observando a luta de longe. Os caras estavam falando que o Granorá conseguiu se aprimorar, ele ia perder e finalmente conseguiu dar a volta por cima. Porém, o mais importante que nos é revelado é que os caras estavam buscando as esferas de cereal e mais especificamente buscando pela primeira esfera. A primeira tá com o avô, né? O avô do... O destino dos Saiyajins é o título desse capítulo, que começa com a luta de Vegeta e Granorá. Os escombros antigos estão sendo destruídos. Granorá tem perdido sua sanidade. O cara está cagando pra isso, tá explodindo tudo e dane-se. Ele demonstra tanto ímpeto e ferocidade que Vegeta só conseguia fugir. Até que no momento ele é pego e Granorá debocha e pergunta o que tinha acontecido. Seus ataques não estavam estimulando mais? Ele atacava e o equilíbrio da batalha ia pro saco. Só restava uma batalha unilateral. O ego superior de Vegeta era desativado e como um louco por vingança, Granorá bradava que os Saiyajins deveriam ser extintos. Como um poço de orgulho, Vegeta segurava o Cerealiano e dizia que ele iria decidir o seu destino. Porém, a vontade de continuar o combate não era o suficiente. O corpo de Vegeta já não respondia bem e ele era espancado. De repente, aquela boa e velha frase cai muito bem nessa situação que amigo chega na briga na voadora. Porém, o Goku chega, só que no soco e não na voadora. Apesar de ser um soco em cheio no meio da cara, porque o Vegeta também já Goku se preocupa com o Vegeta e pergunta se ele estava bem e que agora ele lutaria junto. Vegeta responde a caridade do Goku com um chute bem na costela do cara. Vegeta dizia querer lutar junto. Goku tava de sacanagem. Novamente o Goku era socado por Vegeta. O príncipe lembrava que a sua maior vontade era derrotar o próprio Kakaroto. Se eles lutaram junto no passado, era porque ele tinha algo a proteger, mas dessa vez era diferente. O sangue Saiyajin de Vegeta estava entrando em ebulição. Mesmo que ele viesse a morrer, nada importava. Era melhor do que lutar junto de Goku. Só que no instante que ele dizia isso, o Granorá estava na frente de Vegeta num ataque, mas Goku tinha reflexo e salvava seu rival. Porém, só com um deslocamento de ar, Vegeta já era nocauteado. Ele realmente estava bem debilitado. O Granorá se espantava e perguntava: aquilo foi coincidência? Como Goku pôde reagir? Goku dizia ter evoluído. Agora, ele enxergava os ataques nos pontos vitais, e esses ataques não funcionariam mais. Novamente o Cerealiano atacava, só que Goku conseguia ver o ataque, porém ele era acertado e caía. Granorá pedia que ele ficasse no chão, pois em breve tiraria informações sobre o Freeza. Quando ele vira as costas, de repente ele é atacado por Goku. O Saiyajin repetia: a mesma técnica não funcionará comigo novamente. Granorá acertava os pontos vitais de Goku novamente, mas não funcionava. Ele compreendia que o Saiyajin estava movendo seus pontos vitais no instante que os ataques ocorreriam. Goku relatava não poder esquivar por completo de um ataque tão preciso no seu ponto vital, nas suas brechas, nos locais que ele tinha falha na sua defesa, mas o lugar que o Cerealiano queria acertar, com toda certeza não seria acertado. Granorá entendia que isso era um baita de um problema, mas não o suficiente para derrotá-lo. Enquanto acontecia o combate, o Vegeta acaba acordando, até que no momento o Goku demonstrou... Os dois olhos do Granola agora tá vermelho, né? Isso, eu acho que o outro não tava antes não, né? Não tava não. Isso quer dizer alguma coisa? Tipo, ele ficou mais forte e tal? Mostrava muito desgaste. O Vegeta pedia para que Goku deixasse ele lutar.
O Goku pergunta por que ele estava tão empenhado em querer lutar sozinho naquela situação. Vegeta não sabia responder direito, talvez fosse por causa da obstinação Saiyajin, mas mesmo assim, Goku insistia e perguntava, será que ele conseguiria vencer? O príncipe Saiyajin diz que Granorá tinha adquirido aquele poder agora, aquilo não duraria muito tempo e com certeza seu limite chegaria. Porém ele complementa no final dizendo, eu acho. O Goku aceita, percebe a situação, mas pede para que ele não morra. O Vegeta sai em silêncio e volta pro combate. Na frente de Granorá, o Saiyajin dizia que seus pensamentos eram doidos, o desejo por vingança havia destruído sua mente. Ele perguntava se Granorá achava ter sobrevivido apenas para se vingar dos Saiyajins. O Cerealiano fica pensativo e calado apenas. O Vegeta diz que se esse era o caso, ele aceitaria o desafio. Ele pedia para que o Cerealiano viesse com tudo pra cima dele, assim ele não teria arrependimentos. Ele ativava novamente o ego superior e Granorá se assustava, ele indagava, ele não tinha chegado no seu limite. O Saiyajin diz que aquele poder não se tinha limites e o atacava jogando pra cidade. Granorá meio que implora para que eles não lutem lá, mas Vegeta não se importava, até que num momento ele é preso e atacado inúmeras vezes com rajadas consecutivas no seu pescoço. Vegeta volta pra forma base e Granorá começava a demonstrar bastante desgaste. Ele caía sentado e um vidro ao lado se quebrava. Ele olhava para casa ao lado e via uma mãe com uma criança assustada. De repente, lembranças do ataque Saiyajin no seu planeta cereal vêm até sua mente. Na lembrança, o pequeno Granorá corria para uma igreja, acho que era uma igreja, algo do tipo, e lá dentro estava sua mãe. Ele ia, abraçava ela, só que de repente, pessoal, algo vinha na direção deles e a lembrança era cortada. Ele volta para o momento atual e ele começa a fazer um paralelo. O terror que ele tinha vivido era parecido com o terror que ele estava fazendo os Sugardins passar. De repente, Vegeta estava em pé e dizia que eles, os Saiyajins, eram uma raça odiada por razões óbvias. E se ele fosse morto por Granorá, ele sequer poderia reclamar. Mas isso que o Granorá estava fazendo não o tornava diferente dos Saiyajins. Vegeta perguntava, os Cerealdins, eles não são uma raça selvagem, certo? Enlouquecido, cego por vingança, por querer descontar seu ódio em alguém, Granorá dizia que o que ele estava falando não tinha sentido algum. Aquele planeta era um lugar pacífico. Eles haviam tomado tudo dele. Logo, ele jamais poderia perdoar. Ele tira Vegeta da cidade e se decide para matar Vegeta. Ele queimaria a última chama de sua vida. Ele usaria todo o seu poder para matar o Saiyajin e depois morrer. Em seguida, ele esperaria Frieza no inferno e lá ele iria se vingar. Vegeta sorria e pedia desculpas para o Bills. Ele alegava não conseguir ser o homem desalmado que um dia ele já foi. Aquele poder de um deus da destruição estava além de um novato como ele. Vegeta sorria, abria o peito, esperava o ataque e dizia, então esse é o destino dos Saiyajins. Nisso Goku percebe a situação e entende que Vegeta queria morrer. Quando ele iria fazer algo, uma nave passa, era Tomiru com o Monaito. A cena volta pro combate e Granorá condensava tanto poder, galera, que tremia todo o local à volta. O próprio Goku sequer conseguia chegar perto. Nisso, Granorá grita pra Vegeta e diz que aquele seria o seu fim e o do próprio Vegeta. Mas Monaito grita pra ele também e diz pra ele parar. O Goku percebe o momento e vê que ele se distraiu e o empurra. Bravo, Goku olha pro Vegeta e diz pra ele parar de bobagem, o que ele estava pensando. Nisso, o velho Namekuseidin desce da nave e Granorá pergunta o que ele queria lá. O Cerealiano estava desesperado, querendo acabar logo com tudo isso. Monaito dizia que ele estava enganado, ele lamentava por ter mentido, nem todos os Saiyajins eram seus inimigos. Aquele que o salvou há 40 anos atrás, inclusive, foi um Saiyajin chamado Bardock. Goku faz uma cara de quem estava perdido e Vegeta se toca de algo. Já Granorá, uma cara de... uma coisa, nessa hora o Goku já sabia que o pai dele era o Bardock? Que se chamava Bardock? Caralho, será que o Goku já sabia? Eu acho que não, né? Poucos amigos perguntam, o que você disse? Um Saiyajin quem nos salvou? Há 40 anos atrás, no planeta Cereal, Monaito conta pra Goku e pra Vegeta que os Namekuseidins e os Cerealdins viviam em paz. Eles realizavam trocas e assim a harmonia existia.
Lá, ambas as raças nasciam e cresciam, e parecia que assim seria para todo sempre. Mas numa noite de lua cheia, tudo mudou. Do céu, naves caíram. De repente, dessas naves, os Ozaru surgiam. Junto deles, outros alienígenas chegavam. Os macacos gigantes, ou Ozarus, eram os Saiyajins, que faziam parte do exército de Frieza. E os outros não Saiyajins eram membros do exército de Frieza. E alguns em específico faziam parte da gangue de Dodoria. Monaito conta que não existia muitos Cerealdins e Namekuseidins. Logo, a invasão e tomada do planeta não foi muito difícil. Crianças, velhos e adultos foram assassinados sem piedade. Nossa. Monaito foi o único Namekuseidin vivo e o herdeiro das esferas do dragão. Já os Teriarianos tentaram lutar, porém a forma Ozaru, cujo poder do usuário é aumentado em 10 vezes, era demais para eles. Nos é mostrado Bardock no maior estilo King Kong analisando uma criança que estava correndo para longe. Essa criança era o pequeno Granorá, que corria até a sua mãe. O Bardock o seguia e quando ele olhava pelo buraco do teto que estava quebrado, o pequeno Granorinha simplesmente desmaia de susto. Enquanto isso, a batalha, ou melhor, o massacre Saiyajin continuava. De repente, uma ordem para um Cereariano chamado Flak era emitida. Atire na lua. Um Ozaru tenta parar o ataque, porém os Cerearianos são especialistas em ataques de mira. A lua de cereal era destruída com apenas um tiro, e o Ozaru que tentou parar o ataque ganhava uma cicatriz na sua testa. Com a lua evaporada, os Saiyajins voltavam para a forma base. O Cerealdin que destruiu a lua se animava com a situação. Porém, um Saiyajin dizia para ele não se animar, pois os Saiyajins não precisavam estar transformados em macacos gigantes para serem aterrorizantes. E com apenas um único ataque, ele eliminava um Cerealdin capaz de dizimar a lua. Taro chama Alec para zarparem de cereal. O mangá retorna para Bardock, que observava uma mãe protegendo a sua cria. Ela o atacava e nesse momento o Bardock olhava para ela e um flashback vinha na sua cabeça. Ginny, a sua esposa, estava dando uma bronca nele por sua ausência. O Bardock até fala pra Ginny que era por isso que ela não estava com um barrigão. É por isso que aquele barrigão todo havia sumido, fazendo referência à sua gravidez. A Ginny dá uma bronca nele e fala que o bebê recém-nascido estava na incubadora e que era para ele dar um nome ao bebê. Nos fundos da casa é mostrado pra gente Raditz, o irmão mais velho de Goku, e duas crianças brincando com insetos. É muito bonitinho esse momento, galera, porque são criancinhas brincando. Porém, vale ressaltar que essas crianças utilizavam trajes de batalha, mais uma vez reforçando a cultura Saiyajin 100% voltada para o combate. Na incubadora, Bardock via seu filho mais novo pela primeira vez. Inclusive, Ginny questiona se era a primeira vez que ele via um bebê. O Bardock fica pensativo, olha pro bebezinho e escolhe o nome, Kakaroto. Ginny adora o nome e abraça a incubadora e deseja que Kakaroto se torne muito forte. A lembrança de Bardock é cortada e Leque chegava. Ele avisava que a missão estava finalizada e que eles receberam uma ordem de retirada. Bardock pedia para ele ir na frente, pois iria assegurar que não tinha mais sobreviventes. Leque compreendia, mas dizia para ele se apressar, pois Frieza rumava para Cereal. Bardock usava seu rastreador para averiguar se mais alguém além da mãe e filho estavam vivos. Distante nas montanhas, ele localizava algo com 5 de poder de luta, que se movia de forma irregular, então ele sabia que não era um animal. A cena leva a gente montanha adentro e era Monaito, que percebia que algo se aproximava dele. Ele até tenta surpreender Bardock, porém sem sucesso algum. O Saiyajin rapidamente notava que se tratava de um Namekuseidin, que sabia esconder o seu poder. Algo incomum para os Saiyajins antigamente, que sempre mantinham o seu Ki elevado. Monaito entendia que Bardock estava lá para ajudar e percebia toda a situação. A mãe Cereariana se apresenta e diz que seu nome é Muesli e seu filho é Granorá. Ela pergunta se eles podem se esconder lá. Bardock alerta que Frieza chegaria em breve e que eles precisavam se cuidar. O Monaito pergunta o seu nome e quando ele responde, o capítulo volta para o momento presente, com Monaito contando a história para o Granorá, Goku e para o Vegeta. O Granorá compreendia que ele só sobreviveu graças a um Saiyajin. Monaito se desculpava por guardar esse segredo e diz que Goku, inclusive, se parecia muito com Bardock e pergunta se eles tinham alguma ligação. O Goku diz não se lembrar, já que ele cresceu na Terra com seu vovozinho de criação. Vegeta o interrompe e diz que Bardock era o nome do seu pai.
E quando ele revela isso pra Goku, é interessante a forma que o Goku trata a situação. Ele chama o pai dele de forma bem carinhosa, papaizinho. Granorá entendia que o homem que ele estava tentando matar até então era filho daquele que te salvou. Goku alerta que por mais que eles falem de seu pai, ele não se lembra de nada. O Vegeta complementa que pela ação de Bardock, o Goku devia ter herdado a sua generosidade do seu pai. O Granorá interrompe e pergunta, mas que raios aconteceu com a minha mãe? Por que ela não sobreviveu? Monaito começa a contar e o flashback retorna, onde ele começava a curar o braço de Bardock. O Saiyajin achava incrível a habilidade curativa dos Namekuseidins. Monaito complementa dizendo que os mais capazes da raça podem restaurar toda a energia das pessoas e que ele só podia curar pequenas feridas. De repente, o rastreador de Bardock sinaliza 4 sinais. Perto de lá, os Hita observavam a partida do exército de Frieza. Bardock explica para Monaito que eles faziam a intermediação dos planetas invadidos pelo exército de Frieza. Inclusive, cereal havia sido encontrado por eles. Nisso, Elec pedia para Oil entrar em contato com os Sugardins e começar as negociações de cereal, e que o preço estabelecido era de 100 bilhões de pool. E que Frieza teria 10% do valor, pois ele era o único inteligente. O resto era maníacos por lutas com pouca inteligência e sem ideia do valor real de um planeta. Se eles enganassem Frieza, ninguém ia se dar conta, porém, eles precisavam tomar cuidado. Isso Gas alerta que um dia eles estariam acima de Frieza. Elec concorda, porém agora eles não tinham chances de ganhar por força bruta, então eles iriam vencer através da inteligência, dinheiro e informação. Enquanto os Hita conversavam, pessoal, Bardock, Monaito e Muesli observavam. E o que acontece? O pequeno Granorá acordava do seu desmaio, porém quando ele olha e vê a cauda de Bardock, ele dá um grito assustado. Rapidamente, o Monaito é muito esperto e ele induz o garoto ao sono com uma habilidade. Porém, os Hita percebiam que estavam sendo observados. No mesmo instante, Bardock pega o capuz de Monaito e fingia atacá-los. Porém, ele dizia que o Namekuseidin tinha um poder estranho e que deveria ser investigado. Tudo isso a fim de enrolar os Hita. Porém, quando ele estava falando, o Elec desgraçado pega uma arma e dá um tiro no coração de Muesli. De repente, o Bardock se irava e Gas percebia. O Saiyajin já se virava atacando, porém Gas usava uma barreira. Só que esse pequeno intervalo que ele usou a barreira e rolou a explosão era o suficiente para Bardock pegar todo mundo e fugir. Com suas capacidades curativas, Monaito não conseguia curar Muesli. Bardock se questionava, o que eu estou fazendo? Ele olhava para o pequeno Granorá e obviamente se lembrava dos seus filhos. Já ele que dizia que Bardock não poderia sair de lá vivo, e Gas se encarregaria disso, enquanto os 3 Hita iriam se preparar para a chegada de Frieza, e ele contava com Gas para acabar com tudo antes da chegada do Imperador. Novamente retornamos pro presente e Elec perguntava para Gas se ele estava se lembrando do que havia ocorrido há 40 anos atrás, na ocasião que ele enfrentou um Saiyajin. O Gas dizia que nunca mais passaria por uma situação tão vergonhosa como aquela, que agora ele era muito mais forte. Elec concorda, mas diz que devem se precaver e mostra uma esfera do dragão, enquanto eles se dirigiam em rumo à segunda esfera. Os Hita descobriam que a luta entre Goku e Vegeta contra Granorá havia acabado e que Monaito era o responsável por cessar esse combate. A solução que eles achavam era eliminar os 3 que disputavam o título de mais forte do universo. Ele que mandava Gas, Oil e Maki irem na frente. Ele ficaria para usar as esferas do dragão. Eric prometia a Gas que o desejo dele finalmente se tornaria realidade. Gas parava, dizia que ele estava bem e que não precisava de ajudas externas. Eric o convencia e dizia que a única forma deles alcançarem seus objetivos era fazendo isso. Tudo dependia de Gas. A cena corta e vemos Granorá puto com Monaito. Ele havia escondido que os Hita mataram sua mãe. Ele havia trabalhado para eles todos esses anos, por décadas. Monaito dizia que aquela lá era a única forma dele sobreviver. Goku o separa e pedia para Granorá escutá-lo, escutar o que Monaito tinha a dizer. Vegeta perguntava se Bardock havia derrotado o Gas, e Monaito dizia que sim, e graças a isso eles haviam sobrevivido. Goku adorava e Vegeta falava que Bardock era um Saiyajin de classe baixa, logo Gas deveria ser bem fraco.
Monaito disse que ele era forte, incrivelmente forte. De repente o céu escurecia. Goku dizia que aquele evento era igual quando o Shenlong aparecia. Monaito e Gas se assustavam. E aqui, galera, vale ressaltar que Vegeta e Goku não sabem das esferas do dragão de cereal, por isso que eles estão meio perdidos. Sim. A cena volta e Eric invocava Torombo e fazia o desejo. De repente, o céu clareava e um Ki avassalador surgia. Naquele instante, o poder se dirigia a eles. Goku, Vegeta e Granorá percebiam, né? E se chocavam. Que poder era aquele? De repente, algo passava por eles e atrás deles, Oil e Maki apareciam. Goku falava pra eles que já sabiam do plano dos Hitá. A Maki dizia que eles estavam ali pra limpar a bagunça. Ela agradecia em tom de deboche os anos de serviço de Granorá. Mas agora, os Hitá não precisavam mais do serviço do Cereariano. Ele ter se tornado o mais forte do universo daquela forma era algo injusto. Sendo assim, eles tomariam providências e o mais forte, o verdadeiro mais poderoso do universo estava lá. Nisso, Gas começa a subir. Vegeta e Granorá se assustavam. Gas aparecia, adulto, alto, muito mais imponente e poderoso. Monaito se chocava, ele dizia: tudo que eu temia aconteceu. Os Hitá colocaram as mãos nas esferas do dragão. Goku e Vegeta se impressionavam ao saber sobre as esferas, porque eles não sabiam de nada, descobriram agora. Nisso, Granorá dizia ter usado as esferas com a mesma finalidade. De repente, Gas atacava. Vegeta pedia pra ninguém defender aquele peixe de energia. Eles percebiam o estilo da técnica que cortava tudo. O chão e a nave de Granorá eram cortados ao meio. Gas materializava uma espécie de arpão de Ki ou tridente de 4 pontas, chame como vocês quiserem, e perfurava Granorá, que estava cansado e pego de surpresa. Então o cara já estava todo ferrado. Gas dizia que nunca foi com a cara do Cereariano e que finalmente eles não precisavam mais de seus serviços e que agora finalmente ele poderia matá-lo. Goku, cansado e ferido, o atacava. Gas materializava cubos de energia com o peteleco, com o bater de dedos. Ele prendia o Saiyajin. Ele dizia que Goku era igual Bardock, que provavelmente era seu filho. Ele perguntava se Bardock estava vivo. Vegeta, ferido da luta contra Granorá, chegava e falava que a maioria dos Saiyajins, inclusive o Bardock, foi morto por Frieza. Maki dizia que eles iriam limpar o lixo que Frieza deixou para trás. Gas complementava falando que mataria os 3 e qualquer outro que atrapalhasse seus planos. Gas materializava um machado gigante e atacava Goku, porém o Granorá o salvava. Mesmo fraco, mal tendo forças para falar, ele bradava: eu sou o mais forte do universo. Gas materializava uma massa e acertava em cheio seu rosto, uma massa imbuída de Ki. Gas desferiu uma série de golpes, uma sequência violentíssima em Granorá. Então, tipo assim, primeiro o Granola pediu para ser o mais forte do universo. Aí agora o Gas que deve ter pedido, né? Que pediu para ser o mais forte do universo. Então, como ele foi o segundo que pediu, e como tinha falado lá que naquele instante o Granola era o mais forte, né? E agora nesse instante o Gas que é o mais forte, pelo jeito aí. E também tem o caso que o Granola tá bem machucado, né? Golpe atrás de golpe, o Cereariano era jogado pra longe. Com magia, Monaito chegava até Goku, desfazia os cubos materializados. Ele tentava curar Goku, que estava ferido do combate anterior e dos golpes de Gas agora. Em troca, ele pedia para Goku salvar Granorá de Gas. Goku topava e a cena volta pra luta. Tudo que o Cereariano jogava, Gas esquivava. Ele perguntava enquanto golpeava: por que vocês me deixaram vivo? Gas dizia que de início eles não sabiam que ele estava vivo, que ele havia sobrevivido ao ataque no passado. Quando eles descobriram, Granorá, mesmo criança, já era um famoso caçador de recompensas, então Eric o colocou para trabalhar para os Hitá. Um flashback nos é mostrado, o Granorá criancinha, pós-ataque que quase extinguiu a raça inteira dele, onde ele treinava, onde ele já tinha aquela fama de caçador de recompensas, mesmo sendo criança. Monaito questionava o porquê de Eric estar lá observando. Eric dizia que Monaito não podia se opor a ele, e por que Monaito não falou que ele havia matado a mãe do Granorá. Monaito dizia que se a criança buscasse vingança, a única coisa que ela encontraria era a morte. É verdade. Eric disse para continuar assim, pois quando Granorá descobrisse, a vida de Monaito e da criança chegaria ao fim.
Ele chamava o pequeno Granorá e o convidava para Sim, trabalhar eu com entendo o eles. Monaito, Ele né? prometia Coitado, dinheiro não à tinha criança. Assim ele poderia tirar seu avô de criação da pobreza. A cena volta para Monaito e ele contava a Goku que ele fez a escolha errada. Talvez fosse melhor morrer do que seguir ordens do Eric. O Goku o confortava, dizendo que ele havia feito o possível para manterem eles vivos. Claro. Monaito dizia ser um Namekuseidin inútil, ele sequer conseguiria recuperar as forças de Goku. Porém, Não, quando não ele fala fala em isso. recuperar forças, Goku se lembrava da semente dos deuses que Vegeta guardava. Vegeta dizia que estava lá na sua armadura, que ele havia jogado fora, que estava toda destruída. Goku pedia para Vegeta achar aquela armadura e que ele ajudaria Granorá. Goku dizia que ele iria segurar as pontas Vai lá, até Vegeta, Vegeta vai lá, pegar a Vegeta, semente corre. e comer, pois ele já havia comido uma anteriormente, lá no começo do combate. Vegeta concorda e pede pra ele não morrer. Goku pega e fala pra Vegeta usar aquela transformação feiosa e acabar com o Gas e parte voando. Vegeta fala, como assim, cara, feiosa? O nome é Ego Superior. E nisso, galera, rapidamente o Goku Cara, já chegava pra salvar feiosa. Granorá. Gas falava que interessante, as raças prestes a desaparecer se tornaram amigas, que bacana. Ele atacava com uma espécie de espada, Goku segurava e quebrava a arma. Gas não o mataria com facilidade, Goku falava que não ia ser fácil assim. Ele golpeava, mas Gas materializava um escudo. Goku jogava uma Ki Blast a queima-roupa e de repente, galera, Gas já aparecia atrás do mesmo, materializava um martelo e golpeava na sua cabeça. Essa coisa de Goku se feria e Maki materialização é falava top. que os Saiyajins não eram de nada, talvez Gas nem precisasse se tornar o mais forte do universo para derrotá-lo, porém ela não sabe aqui que o Goku tá cansado, todo ferido, todo zoado, então deixa ela, daqui a pouco ela vai se surpreender. Enquanto ela falava, eu percebia que Vegeta não Pronto, estava... então, pelo que ela falou aí, essa menina falou, esqueci o nome dela, é Maki, né? Maki. Ele ainda não usou, claro, né? Obviamente não usou o poder total dele, né? Tá só aquecendo, né? Mas lá, a cena corta e Vegeta achava sua armadura com a semente. Rapidamente Vegeta ia até Granorá e rapidamente o acordava. Ele pedia para Granorá comer a semente. Só tem Aquilo mais um? recuperaria suas forças. O Cerealiano pergunta se você tinha isso, por que você não comeu? Vegeta diz que nunca faria algo tão covarde. Ele pedia para ele comer logo. Se os Ritas mataram a sua mãe, ele que deveria usar toda a sua força para se vingar. O Vegeta é um cara... Ó, o cara é top mesmo. O capítulo 79, ele Ele é tem muito como correto título nas Gas vs Granorá, onde temos Eric longe do combate, observando que Olha Toronto só. realmente fez de Gas Tá aí o de cara mais boa. forte de todo o universo. Ele demonstra desinteresse de Eric. ver a luta de perto. Eric só queria ir pra lá quando a luta tivesse acabado. Eric finalizava dizendo que, além disso, eles tinham um assunto mais importante ainda. A cena voltava para a região próxima do combate, onde Monaito ficava sozinho. Oio e Maki aproveitavam para decidir atacar o velho Namekuseidin. A cena corta novamente e vemos Vegeta dando uma semente dos deuses por Granorá. O Saiyajin queria que ele vingasse a sua raça e mãe por terem tramado tudo nas sombras, então era melhor que ele não desperdiçasse aquela semente. Granorá olhava como se dissesse, deixa comigo, localizava Que lindo. algo e Granorá é partia. lindo também. Quando Oio atacaria seu avô, o Cerealiano chegava e os expulsava com apenas a Aí, pressão ó. de seu Ki. Gas, que Tchau. lutava com Goku ferido, machucado, parava seu ataque e observava Monaito dando o Otomiru pro Granorá, a inteligência artificial que sempre acompanhou Isso o aí. Cerealiano. O Gas observava que a sua energia e forças estavam restauradas. Ele falava, aceitando esmolas dos outros. O Cerealiano se mostrava arrependido de ter abandonado o Otomiru, claro. aquele cara que sempre esteve com ele. Porém, eles se resolviam lá. Ele aumentava o seu Ki e os seus olhos ativavam, o seu olho mudava de cor. Gas materializava escudos, ambos se preparavam e disparavam numa velocidade absurda. E por incrível que pareça, pessoal, quem pressionava era o Granorá. A sua luta contra o Vegeta e Goku deram a ele a experiência necessária para aquele desafio. Foi um Mais treinamento, forte do né? universo, isso pouco importava. Mesmo mais rápido, mais forte, era Granorá quem se mostrava superior. Afinal, ele era um artista marcial muito melhor. A lança de Gas não o perfurava. As shuriken jogadas eram defendidas. Uma bola de demolição gigante materializada num instante na sua cabeça era inútil.
46 kunais materializadas eram contadas e seguradas pelo mesmo, numa facilidade absurda. Aquela técnica de materialização não iria funcionar nele. Otomiru alertava que se ele controlasse os seus batimentos cardíacos, se mantesse calmo, era ele quem venceria o oponente mais forte. Ferido no chão, Goku perguntava o que estava acontecendo naquele combate. De início, Vegeta dizia que talvez aquilo era um empate, porém ele se corrigia e dizia que Granorá era superior. No combate, Ges insistia em suas armas. Daquilo que eu perguntei anteriormente, então também tem a ver com a experiência, né, de cada um, né? No caso, tipo, se for pra falar, os dois são mais fortes do universo. Mas também tem a ver com isso, essa questão da experiência de luta, né? Como ele lutou com o Goku e o Vegeta, já deu aquela experiência maior pra ele. Fora que ele já era muito bom antes, né? Desde criança, igual falou aí. Mas se era inútil, aquilo não iria funcionar no ser ariano. Ges começava a apanhar, Oil se desesperava, o mais forte dos Hitá estava em desvantagem. Vegeta dizia que Ges, assim como Granorá quando lutou contra eles, era forte, mas faltava experiência de combate. Conseguir extrair o máximo de seu poder, faltava aquilo, e ali e agora era a hora certa de vencê-lo. Goku questionava o motivo de usar aquela técnica de armas. Vegeta dizia que provavelmente era o resultado do desejo de ser o mais forte do universo. Porém, galera, Monaito dizia que não. Aquela técnica de criar armas era algo que ele já usava no passado. No combate, Ges insistia, ele materializava armas e atacava, porém era inútil. Maki entendia que seu irmão queria lutar usando apenas as técnicas que ele já tinha antes do desejo. Não era questão de saber usar um novo poder, era porque ele não queria usar. No combate, Granorá dizia que se é isso... Essa questão de materializar armas, que eu tô lembrando aqui no momento, tá? Às vezes não tô lembrando direito. Eu acho que foi, se não for a primeira, é uma das primeiras vezes que eu já vi em Dragon Ball. Que eu já vi muito isso em Fullmetal, né? Mas é um dos animes, estou dando um exemplo, né, de anime. Mas em Dragon Ball, só vi materializar... Nossa, que palavra difícil. Tipo o Ki, igual o Goku Black que fez aquela espada lá de Ki e tal. Mas assim... Isso que você tem pra me oferecer. Infelizmente, esse é o seu fim. Ele golpeava, porém nesse instante, uma barreira de Ki extremamente densa surgia. Ges erguia a mão e disparava uma onda de Ki. Aquilo tinha sido um contra-ataque perfeito, pegou seu oponente desprevenido. Granorá sentia o golpe, porém ele dizia que já sabia que ele estava escondendo seu poder. Ges se sentia frustrado, envergonhado, ele queria vencer com as técnicas que ele havia aperfeiçoado ao longo de sua vida. O ser ariano nem dava ouvidos e atacava. Ges se teletransportava e parava na sua frente. Ele dizia, obviamente possuo as mesmas técnicas que você. Ele golpeava e dizia, porém, as minhas são mais potentes que as suas. Após socar, ele abria a mão e mesmo sem falar, aquilo era o Hakai. Até Vegeta percebia isso. Ges olhava para sua mão e se impressionava com aquele poder. Enquanto isso, Granorá caía para bem longe, mas rapidamente ele já voltava. Tranquilamente ele tirava sua jaqueta, sorria e dizia que desde o começo ele já sabia que não seria fácil. Ele dizia que era bom que Ges mostrasse mais o seu poder, porque ele tinha muito mais para mostrar. Num instante ele sumia e já estava atrás de Ges. Ele atacava e novamente, galera, aqui a gente viu o Granorá tendo vantagem. Afinal, ele era um artista marcial superior. Ges atacava, porém ele era infeliz toda vez. Ele sempre tomava um golpe de tabela. De repente um combate de teletransporte começava. Não existia velocidade. Era um instante em si. Goku se chocava como aqueles dois estavam usando o teletransporte daquela forma. Eles faziam parecer tão fácil, algo que ele penou pra aprender. Enquanto os dois trocavam golpes, se teletransportando, Vegeta notava que tudo ocorria como ele pensou. Ges não estava acostumado com aquele poder. Tanto poder, tanta velocidade, aquilo era inútil. Aquele teletransporte de Ges era simples, confuso, faltava polimento. Granorá atacava sem parar até que ele acerta, porém, Ges devolvia o golpe com mais potência. Mesmo assim, Vegeta dizia que Granorá quem tinha vantagem, afinal ele era mais preciso. Logo, ele tinha chances reais de vitória, mesmo contra um oponente superior.
No chão, Granola parava e olhava pro céu sorrindo, e Guess se sentia incomodado. Epa. Olha, vou aproveitar que deu uma pausa aí, vou dar uma parada nessa parte aí, falou? E aí a gente volta com a parte 3, a parte final mesmo, para acabar esse arco aí dos sobreviventes, que aí a gente já finaliza isso. E eu queria saber, o próximo então seria o arco lá do Trunks, mas o Goten, ou tem mais um outro? Mas pronto, isso aí também, vocês me respondam, tem o próximo ainda para assistir. Eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Eu só não trouxe antes mesmo, porque realmente ainda tô gripada, mas agora tô melhor. Mas é porque eu realmente não consegui trazer antes. Já estamos aí no desenrolar das lutas aí, já teve luta aí, ó, contra Granola, contra Goku, contra Vegeta e agora contra o Gas. O trem tá pegando fogo e eu já tô doida querendo ver já essa parte 3, que vai ser, acho que vai ser foda demais, tá? Então aguardo vocês no próximo, na parte 3. Não percam, porque principalmente para quem não viu, para quem viu, veja de novo, porque sempre tem alguma coisinha que a gente não pega. Então acompanha aqui com a 18, porque vou sempre estar trazendo aqui coisas de Dragon Ball para vocês, falou? E é isso, tamo junto, é nóis e corta pra 18.